Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros acadêmicos. Estamos hoje aqui para trabalhar a unidade 1 do nosso livro-texto. E nesta unidade 1 nós vamos trabalhar primeiro a evolução da contabilidade. Então, dentro do processo de evolução da contabilidade, nós vamos aqui iniciar contando como que ocorreu o início da contabilidade. Então, lá nos primórdios mesmo, né? Nós temos gravados em cavernas, nos históricos, em que o homem dos primórdios, ele registrava em pedras, geralmente nas paredes das cavernas, quantas pessoas ele tinha para alimentar e quanto ele então precisava realizar de caça para sustentar essas pessoas a qual ele tinha que alimentar. Esta é uma forma bastante arcaica, mas já é uma forma de controle, né? Então, quantos eu preciso alimentar, então quanto eu preciso comprar e adquirir de mercadorias. No caso aí eram as caças. Então o início da contabilidade, de acordo com as pesquisas científicas, ela data, né, dos primórdios. Então ela tem aí uma data, né, prevista em 8.000 anos antes de Cristo. Isto foi derivado de várias pesquisas científicas nestes achados nos escritos em cavernas e depois também em pedras. E eles verificavam que existia ali uma forma, assim, de contabilizar o que eu tenho de recursos e o que eu tenho de despesas, no caso. Não eram chamados de recursos e despesas pelas escritas que foram encontradas, mas dá para se entender que existia, sim, ali um controle. E o curso de Ciências Contábeis, ele vem ser instituído no ano de 1945, no dia 22 de setembro, pelo Decreto-Lei 7.988. Mas isto foi o momento em que o curso de Ciências Contábeis foi realmente reconhecido. Então, vamos contar a história, o que ocorreu antes. Então, os homens, eles verificavam que eles não eram autossuficientes na produção de todos os bens e serviços a qual ele necessitava. Então, ele necessitava de água, ele necessitava de alimentos e ele não conseguia produzir tudo. Então, o que ele fazia? Ele produzia uma parte, então, digamos, eu consigo, sou muito bom e eu produzo arroz. E eu tenho lá um vizinho que produz carne de gado. E aí, o que nós fazíamos? Nós trocávamos uma saca de arroz por uma arroba de gado ou, às vezes, uma res, uma cabeça. E mais tarde eles vão observando que não estava igualitário essa troca, porque para eu produzir uma saca de arroz tem um custo, para eu produzir uma cabeça de gado tem outro custo, e trocarem elas por elas era muito irregular. E esta troca de mercadorias por mercadorias, ela é nominada como escambo. Eu posso também trocar mercadorias por serviço. Eu vou lá e faço uma cerca no seu curral e você me dá uma cabeça de gado. Então, eu estou trocando serviço por mercadorias. Então, isto é chamado de escambo. E aí, com a evolução, as pessoas foram verificando que o ideal era que alguém pudesse cuidar desta quantidade que eu entreguei para receber um outro produto. E o ideal é que ficasse em um único local, para que eles pudessem ir lá e fazer a troca, pois caso contrário, ele teria que caminhar muito, andar, né, de vários e vários vizinhos para conseguir todos os produtos e serviços a qual ele necessitava para a sua subsistência. E aí encontraram um local e uma pessoa que de repente produzia muito pouco, tinha mais quantidade de tempo disponível e que tinha lá uma certa familiaridade com as contas. E aí esta pessoa, em um caderno, ele colocava, então, por exemplo, o Senhor Jesus trouxe lá 10 sacas de arroz. O Senhor Sonho trouxe lá 10 cabeças de gado. E ele escrevia isso num livro, num caderno,
e ele ia dando baixa conforme o Senhor Jesus ia trocando por outras mercadorias. Essa forma, né, de dar baixa, de descontar aquilo que eu entreguei com aquilo que eu peguei, então chamavam-se contas, né? E esta pessoa que cuidava destas contas foi chamada de guarda-livros. Por quê? Porque ele era o responsável por guardar e cuidar deste livro e que não houvesse erros, porque senão uma pessoa podia ter benefícios em denegrindo o direito do outro. Então essa era uma pessoa de confiança e uma pessoa que fazia tudo corretamente, o guarda-livros. Foi passando e aí eles viram que não era tão bom trocar mercadorias e mercadorias ou mercadorias por serviço, ou seja, o chamado escambo. Era interessante que eles tivessem uma moeda de troca. Então, na época dos reinados, as moedas eram cunhadas com a esfinge, né, de cada rei. O rei que tivesse maior poderio, que tivesse maior quantidade de metais preciosos, a moeda dele era mais valorizada do que a do outro. E nós tínhamos moedas de ouro, de prata e de outros metais também. Quanto mais precioso era o metal, maior era o valor daquela moeda. E aí eles começaram então a fazer a troca das mercadorias através de uma precificação através dessa moeda. Mais tarde essa moeda de metais ela se tornou moedas de papel. Mais tarde só o guarda-livros não bastava e aí nós precisamos ter a eficiência da contabilidade. Não que o nosso guarda-livro não fosse eficiente, mas nós precisávamos o quê? Estabelecer normas, regras para a contabilização destas contas. E aí nós temos aqui a figura, né, do nosso homem da caverna, aonde ele diz: eu preciso contabilizar quantos dentes de dinossauro eu tenho. Talvez naquela época os dentes de dinossauro eram a moeda de troca. Então nós temos a contabilidade de custos, que nós vamos ver depois, que é o âmbito, né, aonde nós estabelecemos e onde nós encontramos a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Eu preciso saber quanto que custa os meus produtos e os meus serviços para eu saber quanto eu vou cobrar por ele, para depois eu fazer a contabilidade e verificar na contabilidade gerencial a eficiência do meu trabalho, se eu tive lucro ou prejuízo. E aí o histórico até a Revolução Industrial, a contabilidade geral e financeira. E depois com a evolução, após isso, nós tivemos a era mercantilista, onde na era mercantilista nós já temos a demonstração do custo da mercadoria vendida. Então é muito importante a elaboração do custo da mercadoria, estabelecendo critérios para a realização deste custo. E depois da Revolução Industrial, nós tivemos a necessidade de apurar o custo do produto vendido, que aí é na industrialização, ou da mercadoria, e que foi instituída pela matéria-prima, mão de obra e mais o custo indireto de fabricação. Estabelecendo esses três, nós temos o custo do produto vendido. Isto dentro da indústria, porque dentro do comércio nós temos o custo da mercadoria vendida e dentro dos serviços nós temos o custo dos serviços vendidos. E aí, mais para frente, nós então começamos a ter os nossos pesquisadores, os nossos cientistas, que eles foram estudar a contabilidade, estudar as contas. E aí nós tivemos, a escola italiana, em que foi intitulada, a Escola Europeia de Contabilidade. Ela vem estabelecer alguns critérios, nominação para a contabilidade. Então, o primeiro a ser estudado foi a filosofia, os estudiosos, em cima do contismo, ou seja, eu vou trabalhar o mecanismo das contas. E este mecanismo das contas, ele trouxe um método que se chama método das partidas dobradas,
que significa para todo débito eu tenho que ter um crédito de mesmo valor e ele vai ser apurado por um fato contábil. Dentro do personalismo, nós temos o quê? Que as contas, elas terão uma personalidade. O que significa isso? Que a conta caixa, ela tem a personalidade dela estar descrevendo o valor monetário em moeda que a empresa tem disponível num dado momento ou num período de tempo. Já a conta banco, nós temos o quê? Um direito que a empresa tem em relação ao banco sobre depósitos que foram depositados nesta conta. E assim sucessivamente em todas as contas que nós temos elencados no plano de contas. Sobre o neocontismo ele vem trabalhar as contas passando a exprimir um valor. Então a conta caixa ela tem um valor, por exemplo, R$100 mil. Então eu sei que eu tenho a disponibilidade da minha empresa, R$100 mil. O controlismo, o controle dessas contas. Então nós vamos trabalhar o controle do patrimônio organizacional. E o aziendalismo, ele estuda o quê? A azienda, a empresa como um todo. Estudando a empresa como um todo e controlando, eu vou trabalhar dentro do que os cientistas italianos colocaram para nós. Dentro disso veio também a escola norte-americana, que ela vem pegar aquilo que os cientistas da escola italiana fizeram e ela vai avançar um pouco mais. Então nós tivemos um grande avanço e refinamento das instituições econômicas e sociais. Começam a estabelecer-se critérios de fusões, de empresas que vai ter o quê? Um grande avanço. Se eu tenho a fusão de duas grandes empresas, então eu vou ter o quê? Uma grande organização, uma transnacional, por exemplo. Após a Revolução Industrial, vem a necessidade de custos de tudo aquilo que é vendido. E com a fusão das empresas, nós tivemos as sociedades anônimas, que deu surgimento ao Manual das Sociedades Anônimas. Aqui nós começamos a ter os investidores de médio e grande porte e também o nascimento do Instituto de Contadores Públicos Americanos. Então os nossos cientistas começam a fazer as pesquisas contábeis e dentro disso estabelecem os princípios contábeis que vão normatizar a nossa contabilidade até hoje. Dentro disso nós temos o ensino da contabilidade, que foi criada, então a primeira faculdade, universidade, foi na Escola de Comércio Armando Álvares Penteado, criada em 1902. O primeiro artigo científico, então, foi escrito por este Departamento de Ciências Contábeis da USP. E em 93 vem a obrigatoriedade aos princípios contábeis. Então agora nós precisamos trabalhar a contabilidade dentro desses princípios normativos. Caros acadêmicos, estudando esta parte da evolução contábil, nós conseguiremos entender como que a contabilidade é pautada e por que uma determinada norma ou princípio foi estabelecido e como nós fazemos a contabilidade até hoje. Estudando esta unidade, vocês terão condições de responder a todos os questionamentos da atividade 1. Bom trabalho, leiam as questões com dedicação, porque o enunciado da questão é que vai me dar o conhecimento para poder chegar à resposta conclusiva. Bons estudos e bom trabalho!